Em novembro de 1532, o líder Inca Atahualpa compareceu ao banquete espanhol com milhares de servos desarmados, mas foi uma emboscada. No cume dos impressionantes anos, onde o Império Inca já foi um testemunho da tenacidade humana e do gênio arquitetônico, encontra-se uma história de intriga e ambição que mudará o curso da história para sempre. No auge de sua glória, o Império Inca se estendia ao longo da espinha dos Andes, na região da América do Sul, do atual Equador ao centro do Chile. No seu cerne estava o 13º e último imperador, Atahualpa, cujo reinado marcou a época com esplendor e lutas internas. Enquanto os Incas se deleitavam com a sua própria glória no processo, a escuridão sombria aproximava-se do leste. Os espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, movidos por histórias de cidades pavimentadas com ouro e pela fome de novas terras. O encontro de Atahualpa e Pizarro é uma das histórias mais intrigantes e trágicas da história. Seria a dança da ambição, da confiança e da traição. À sombra das intrigas espanholas, vamos fazer uma viagem por esta história turbulenta onde o poderoso Sol Inca começa a se pôr. No seu apogeu, o Império Inca ou Tawantinsuyo, que significa 4 regiões, em Quechua, corria ao longo da espinha dos Andes. Foi o maior império da América pré-colombiana e uma das entidades mais poderosas do hemisfério ocidental. Abrangendo terrenos desde altas montanhas até planícies costeiras e vales profundos, o Império floresceu graças à inovação e adaptabilidade do seu povo. Engenhosos terraços agrícolas escavados nas encostas íngremes das montanhas, conhecidos como andén, permitiram o cultivo de uma variedade de culturas, desde milho e batata nas áreas de alta altitude até folhas e frutas de coca nas planícies tropicais. Cultural e socialmente, o Império era um mosaico completo. Embora a família real e a elite inca residissem principalmente em Cusco, considerada o coração do Império, o vasto território abrigava numerosos grupos étnicos, cada um com sua própria língua, costumes e tradições. Governando com sabedoria, os Incas concederam a estes grupos um certo grau de autonomia e integraram-nos na máquina administrativa do Império, respeitando as suas identidades individuais. Esta harmonia foi alcançada através da combinação de diplomacia, alianças estratégicas e intervenções militares quando necessário. O complexo Capacnan, uma rede de estradas reais, ligava diferentes partes do Império, permitindo a comunicação e movimentação eficiente de tropas, recursos e pessoas. Essas estradas eram mais do que meras estradas, eles eram a linha vital que ligava o coração de Cusco aos confins do Império. A religião também desempenhou um papel crucial na manutenção da coesão do Império. Os Incas reverenciavam um panteão de deuses centrado no deus Sol Inti. Rituais, cerimonias e festivais sagrados, muitas vezes acompanhados de danças, músicas e festas intrincadas, permeavam a vida diária, reforçando o direito divino do governante Inca e a interconexão de toda a vida. Em suma, muito antes da chegada de Pizarro, os Incas construíram um império de esplendor, sem precedentes na dura topografia andina. As suas realizações na agricultura, arquitetura e gestão foram um testemunho da sua genialidade e adaptabilidade. Com um sistema viário complexo, eles conectaram diferentes povos e terras, criando um tecido cultural sob o olhar atento do deus Sol Inti. No coração do glorioso Império Inca, cresciam os conflitos internos que precederam o seu malfadado encontro com as potências europeias, abrindo caminho à ascensão de Atahualpa e à vulnerabilidade inadvertidamente iminente. Um vácuo de poder surgiu após a morte do 11º Sapa Inca Huayna Capac em 1527. Ele teve 2 filhos preeminentes, o Huáscar, baseado na capital imperial de Cusco, e Atahualpa, que governou a cidade de Quito, no norte. Sem um sucessor claro, o Império encontrou-se à beira da guerra civil. Representando diferentes fações e interesses regionais, os irmãos entraram em confronto numa luta feroz e sangrenta pela supremacia. Ao longo de vários anos, este período de conflito interno assistiu a batalhas campais, mudanças de lealdades e intrigas políticas que enfraqueceram significativamente o Império, outrora unido. Finalmente vitorioso, Atahualpa capturou e aprisionou o Huáscar, solidificando assim sua reivindicação ao trono. Mas essa vitória teve um preço.
A prolongada guerra civil não só esgotou os recursos e o exército do Império, mas também criou rupturas profundas no seu tecido social. Os espanhóis, sob o comando de Francisco Pizarro, fizeram a sua entrada fatídica neste cenário de turbulência civil e vulnerabilidade, preparando o cenário para um dos episódios mais dramáticos da história do Novo Mundo. Inspirado pelas histórias da imensa riqueza do Novo Mundo e pelos surpreendentes sucessos de outras expedições espanholas, especialmente a de Hernán Cortés no Império Azteca, Pizarro voltou-se para as lendárias terras da América do Sul. Pizarro embarcou numa terceira e mais árdua aventura em 1532, após duas expedições preliminares que o apresentaram ao litoral. Com menos de 200 homens, 67 cavalos e uma escassa força de artilharia, sua campanha poderia ter parecido modesta em número. Mas ele tinha uma grande vantagem no combate contra os Incas, que nunca tinham visto cavalos ou armas de fogo em vida. Mais importante ainda, esta força militar não foi a única via a que Pizarro recorreria. Ele estava ciente do ambiente inquieto e frágil deixado pela guerra civil entre Atahualpa e Huáscar e procurou explorar estas fissuras com uma mistura de estratégia militar e intriga diplomática. Quando Atahualpa ouviu esses estranhos, ficou confiante, até mesmo indiferente. Afinal, ele era o líder de um dos maiores impérios do mundo. Ele não previra a tempestade que se seguiria, uma tempestade moldada pela ambição inabalável de Pizarro. Em novembro de 1532, a cidade de Cajamarca se tornaria cenário de um acontecimento que mudou para sempre o rumo do Império Inca e de todo o continente sul-americano. Reanimado pela vitória final sobre seu irmão e confiante na superioridade numérica de suas tropas, Atahualpa acreditou que poderia usar o encontro com esses visitantes estrangeiros a seu favor. Os relatos das ações destes estrangeiros, tanto a sua capacidade para a violência como a sua vulnerabilidade inerente tinham-no afetado, mas talvez habituado à vastidão do seu governo, o imperador subestimou a astúcia espanhola. Ciente dos conflitos anteriores e das experiências de outros exploradores, Pizarro sabia que um confronto militar direto contra o grande número do exército Inca seria desastroso. Em vez disso, ele escolheu trapacear. Ele convidou Atahualpa para ir à praça no centro do assentamento, oferecendo um encontro pacífico. Aqui, as forças espanholas, em menor número, espreitavam nas estruturas que cercavam a praça, com as armas apontadas e os rifles em prontidão. Quando Atahualpa entrou na praça com a sua comitiva cerimonial desarmada, o padre espanhol aproximou-se dele, explicou-lhe a religião cristã e entregou-lhe uma Bíblia, pedindo-lhe que aceitasse o cristianismo. Porém, quando Atahualpa recusou e jogou a Bíblia no chão, Pizarro deu o sinal aos seus soldados blindados para deixarem seus lugares e começarem a batalha. O ar encheu-se com o som de canhões e rifles, o chão tremeu com o ataque da cavalaria espanhola e em poucos minutos a praça estava em completo caos. A nobreza inca desarmada não foi páreo para o ataque espanhol. No meio do caos, Pizarro e vários de seus homens capturaram Atahualpa. Os espanhóis conseguiram o inimaginável. No final da batalha, todos que estavam com Atahualpa foram mortos, mas nenhum soldado espanhol foi morto. Atahualpa era agora um prisioneiro. Com uma força de menos de 200 homens, capturaram o governante do império. Nos dias que se seguiram, Atahualpa ofereceu aos espanhóis um resgate sem precedentes pela sua libertação, uma câmara cheia de ouro e 2 câmaras cheias de prata. Nos meses seguintes, grandes quantidades de metais preciosos foram entregues a Cajamarca vindos dos cantos do Império. Mas mesmo enquanto esse tesouro se acumulava, Pizarro e sua equipe estavam determinados a ter cuidado com um possível contra-ataque inca e com as complicações que poderiam acarretar a libertação do imperador. Embora os espanhóis tivessem rendido o enorme resgate, decidiram executar Atahualpa sob várias acusações, incluindo conspiração contra eles. Após um julgamento de espetáculo, o outrora poderoso imperador Inca foi condenado à morte na fogueira. No entanto, em resposta a uma concessão ao Estatuto Real e à conversão ao cristianismo, o método de execução foi alterado para garrote, uma forma de estrangulamento. A queda do Império Inca nas mãos de uma pequena gangue de invasão espanhola continua sendo um dos episódios mais surpreendentes da história.
As suas repercussões foram muito além das consequências imediatas, mudando para sempre a trajetória de um continente inteiro. A riqueza extraída das terras incas encheu os cofres espanhóis e solidificou o domínio da Espanha como superpotência global no século XVI. Este influxo de metais preciosos, especialmente de prata proveniente de minas como Potosí, teve um efeito transformador na economia global, conduzindo à inflação dos preços e remodelando a dinâmica do comércio internacional. Além da riqueza material, a invasão levou ao desaparecimento quase completo da cultura e das tradições incas. Os espanhóis impuseram sua própria língua, religião e costumes à população nativa. Inúmeros artefatos, escrituras e locais de culto incas foram destruídos como heréticos, enquanto os missionários católicos procuravam ansiosamente converter a população indígena. Esta convulsão cultural deixou uma cicatriz duradoura, pois as nações de hoje ainda enfrentam questões de identidade, preservação cultural e traumas pós-coloniais. Porém, em meio a essa narrativa de perda, também existem histórias de resistência. Elementos da cultura e da herança inca sobreviveram até hoje, entrelaçados na estrutura das sociedades andinas. Técnicas agrícolas avançadas, maravilhas arquitetônicas como Machu Picchu e até mesmo a língua quichua continuam a servir como provas duradouras da antiga glória do Império. Analisar a invasão do Império Inca não é apenas um exercício de contar fatos históricos, uma exploração da complexa interação entre ambição, destino e resiliência. É um lembrete comovente da impermanência até mesmo dos maiores impérios e do espírito teimoso de culturas que se recusam a perecer completamente.